Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e vamos iniciar com a leitura do livro Agenda Cristã. Peço que me acompanhem e apenas um breve aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Imperativos cristãos. Estou sem som? Estão me ouvindo? Sim. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando. Por favor, Rubem, a prece inicial. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade. Uns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Que assim seja. Amém. Meninas, que vamos ver? Hoje acho que é a Rosinha. Daniel. O Evangelho, Fred, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É página 243, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos.
Parábola do festim das bodas. Falando assim por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. E outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois das encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim. E ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele o incrédulo, são sem dúvidas imagens, mas ainda assim mística se torna que não ultrapasse os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como servos da parábola. Os convidados que se excusavam, pretextando terem de cuidar de seus campos ou de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Essa crença comum aos judeus de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem se atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, tinham vários deuses. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental.
a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e é a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e divididas pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer deste modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quantos poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Bom, acho que inicialmente a gente pode pensar, né, que todos nós somos chamados, e diria que somos chamados diariamente, né? Nós ouvimos essas palavras bonitas, assistimos palestras aí de tantos oradores maravilhosos como o Divaldo, o Haroldo, né, o Rossano Klinge, tantos outros, mas muitas vezes poucas dessas palavras nós conseguimos interiorizar no nosso dia a dia, né? Tem uma frase da filosofia que diz assim: honrai as verdades com a prática. E quantas vezes nós não honramos, né, todas essas verdades com essa prática, né? E é por isso que, para mim, a minha escolha é entrar no Evangelho, que eu reputo como se fosse um grande oceano. Então, absorvido, né, de todas essas palestras que eu escuto, eu estou lavando louça, eu coloco uma palestra, eu vou andar, ou andar de bicicleta, eu coloco outra palestra, eu procuro ler também, para que, ainda que pouca coisa eu consiga interiorizar, que eu consiga trazer algo para a minha prática cotidiana, né? Que é a construção dessa veste nupcial, né? Que um dia vai nos autorizar,
que possamos estar nesse banquete celeste, né? Nesse festim de núpcias da parábola, né? E Santo Agostinho, na pergunta 932, eu não estou bem lembrado, ele nos conclama a fazer o quê? A fazer um exame consciencial do nosso dia, né? Eu fiz todo o bem que eu poderia? Alguém tem alguma coisa a reclamar da minha conduta, né? Porque Paulo já nos advertia, né, que o mal eu não quero fazer, né, e acabo fazendo, né? E o bem que eu gostaria de fazer, este eu ainda não faço, né? Então, é interessante que estejamos prontos para identificar as oportunidades e sermos úteis ao nosso semelhante, né? Mas não aquela bondade fajuta, né? Obrigacional, né? Então, se eu estou lá atendendo alguém, né? E a história é longa e, né, a pessoa fica repetindo o problema, eu tenho que me mostrar paciente, né? Chama escuta compassiva. E quantas vezes, mesmo em casa, né, o nosso cônjuge ou o nosso parente vai nos contar alguma coisa e aí nós pegamos o celular, né, vamos mexendo impacientemente porque não estamos querendo ouvir, né? Então, quando eu falo todas essas coisas, eu falo primeiramente para mim. Aí eu ainda vejo como eu sou, como ainda me falta a caridade dentro da minha própria família, quanto egoísta eu ainda sou para aqueles que estão mais próximos, né? Muitas vezes, né, adotando essa atitude de enfado, de irritação, de chateação, quando as pessoas do nosso círculo familiar são as pessoas que estão ligadas a nós por um vínculo missionário, né? Porque nós, como somos espíritos ainda muito na retaguarda, nós não temos condição de sermos missionários como Chico, Divaldo, Madre Teresa, Gandhi, etc., porque somos ainda muito pequenos moralmente. Então, a única missão que realmente detemos é a nossa família. E quantas vezes falhamos com essa mesma família que, né, prometemos auxiliar e nos doar, porque é o trabalho que nos aperfeiçoa, né? A cada vez que nós não respondemos a uma ofensa, a cada vez que a gente tem mais paciência com alguém próximo de nós, é isso que nos está realmente alterando. Considerações? Fred. Eu tenho uma frase particular sobre o mal. Por bem conhecer o mal e combatê-lo, a ele nunca me unirei. É uma frase que eu carrego comigo há décadas, né? Digamos assim. O que seria da humanidade se Jesus fosse aceito, né, naquele período que ele transitou, vagou aqui pela Terra? Né? Por um lado, poderíamos ter tido uma evolução sem precedentes. Né? Por outro, os sinais que ele era o Messias não teriam sido cumpridos. Né? Foi predito que ele viria de uma virgem, não é? Uma circunstância num local humilde, não é? E com 30 anos ele iniciaria a sua missão, que duraria 3 anos, e que ele seria imolado e ressuscitaria 3 dias depois dos mortos. Após, inclusive, a anotação foi feita que um dos seus apóstolos, seus seguidores mais próximos, iria traí-lo com 30 moedas, coisa desse gênero, e se suicidaria posteriormente. Então, todos esses sinais
foram cumpridos na época que Jesus aqui esteve. E dessa forma, é irrefutável que ele era um Messias. Porém, a política e a religião da época não o aceitaram. Porque, na verdade, os judeus esperavam um Messias guerreiro que viesse livrá-los do jugo romano e instituísse a raça judaica como predominante, hegemônica nesse mundo. Então, o que nós temos que perseverar é no Evangelho e na prece, que é algo que nos fortalece contra o mal. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Por aqui não, obrigado. O texto é bem autoexplicativo, né? A questão da parábola, né? Ele convidou primeiro os judeus, que eles estavam em melhores condições, adotando um Deus único, para entenderem a mensagem, né? Mas foram justamente os que resolveram imolá-lo, né? Aí ele chamou todos os outros, porque, segundo outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos têm condições de entender, né? Basta ter a boa vontade, né? Isso faz sentido, né? A gente sente isso no coração. E nós devemos respeitar aqueles que não abraçaram, né, o Evangelho desta maneira como fizemos, porque se Jesus não violou as consciências quando ele veio, não cabe a nós também fazer qualquer espécie de julgamento. Meus queridos, eu vou então fazer as vibrações. Se alguém quiser fazer mais um comentário final, por favor. Vamos agora, então, pensar em Jesus, agradecer a oportunidade de aqui estarmos juntos em seu nome. Ele prometeu que onde estivessem o seu nome, aqui ele estaria e aqui ele está, através dos nossos muitos amigos espirituais que estão na casa de cada um de nós já há algum tempo, fazendo a limpeza, a asepsia do ambiente, para o nosso conforto espiritual e moral, bem como de todos aqueles que são trazidos a nossas casas, para escutar essas palavras tão necessárias e importantes para nós e para eles. E nesse clima de concórdia, de amor, vamos então pedir a Jesus que ampare todos os nossos amigos desencarnados, aqueles que também não conhecemos, que estão em sofrimento, e principalmente aqueles mais sofredores, os que escolheram sair da porta da vida física pelo suicídio, como a Verena, a Gabriele, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos, neste momento, possam receber um raio da providência divina, que os abrace, que os ampare, que os faça sentir melhores, e que eles possam saber que não estão abandonados, que existem pessoas, existem espíritos que velam pelo seu restabelecimento. Peçamos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com as ideias de suicídio, que sabemos que são tão nefastas, que tanto eles quanto os seus obsessores, os seus inimigos que os espreitam, possam ser atendidos, amparados, para que todos sejam auxiliados. Viveremos ainda pelos nossos governantes, as nossas autoridades, os nossos líderes mundiais, aquelas pessoas que, tocadas pelo alto, podem restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E agora, vamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente nesse instante, para que possamos vibrar por essas pessoas.
que todas as pessoas que vieram à nossa mente possam ser auxiliadas e serão auxiliadas. Que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material e espiritual que necessita, lembrando que devemos sempre pedir com sabedoria, no sentido que nos seja afastado tudo aquilo que seja prejudicial a nós. Que assim seja. Pensamos também, vibremos pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, indivíduos anônimos que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a providência divina que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços por dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, prece Maricari, depois Rubem, prece final, obrigado. Kukubiji so gengen shikai takama harani kamutamahi moeide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei torito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikame harahido no kamutachi murumuru no sakagoto tamahi no chuchumi kigari obama ikari mote harahi kiyome misogi tamaite kamino kono chikara yomiga erase tamae tomosu koto no yoshio kashikomi mo maosu miyoya motosu mahikari o mikami mori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kannagara tamahiche haimase kannagara tamahiche haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.